A paz do Senhor, meus amados queridos irmãos, nesse momento eu quero estar já mais uma vez agradecendo a Deus em primeiro lugar e segundo a você que já está assistindo. E eu quero dizer para você que hoje nós estamos com um vídeo novo, né? E o ponta do lápis já está aí sobre a inerrante Bíblia Sagrada e eu louvo ao Senhor por essas palavras que Ele tem colocado no meu coração. E eu quero compartilhar hoje uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Aonde o Senhor vai dizer assim, ó: nela nunca jamais se penetrará coisas algumas contaminada, nem os que praticam abominação e nem a mentira. Mas, aí eu vou descer aqui, mas, fica no mas aí, né? Aqui tudo é na prática. Vou mostrar aqui a continuação aqui em cima, do outro lado, aqui em cima, olha. Mas somente os escritos no livro da vida e do Cordeiro. Amém? Voltando aqui à Bíblia, aqui é assim, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu vou logo deixar claro aqui, eu vou ter uns pontos aqui. Se o Senhor diz que nela não entra coisas algumas contaminadas, porque o nome, olha aqui, ó, nunca, né? Nunca jamais, essa palavra nunca jamais, ou seja, nunca vai entrar nada, né, que não serve, nada, aquilo que o Espírito Santo do Senhor não está de acordo, não entra lá, tá? Então certamente o Senhor está falando aqui, né, da obra da carne, ou seja, do pecado. O pecado é que pode impedir você de entrar no céu, tá? Vou falar. Ou seja, está falando aqui da prática do pecado, tá bom? Então, ou seja, aqui ele está falando abominação e está falando também uma palavra mentira. Então, ou seja, a mentira, vamos ficar com a mentira aqui. A mentira não entra no céu. Então, se você estiver na prática da mentira, no dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você jamais, nunca entrará no céu, meu querido. Nunca entrará no céu, tá? Quando o Senhor está falando aqui é das Novas Jerusalém, ou seja, João viu essa cidade, uma cidade preciosa. Ele não entrou nela não. Ele só deu uma olhada para dentro assim, né? E alguém falou para ele, olha, nela nunca, nunca jamais penetrará, vai entrar alguma coisa contaminada, nem os que praticam a abominação e a mentira. Querido, quem pratica a mentira fica por lá de fora, tá? Eu tô falando assim porque tem gente que diz que é crente, mas de vez em quando fica queimando umas mentirinhas, nunca largou essa prática, né? Gosta de se alegrar diante da mentira, né? E parece que tem lucro, mas no final, meu amigo, tem a derrota. Então, ou seja, larga de mentir, né? O mentiroso não entra. Vamos mostrar aqui agora por que não entra. Olha só, o apóstolo Paulo combateu sobre essas coisas. Nós estamos falando de um portal que está à espera, seja uma porta, uma entrada. Eu creio que essa cidade que João viu é o ponto da chegada, né, da noiva do Cordeiro, seja a igreja há de chegar ali e vai entrar, né, vai tomar o gozo do mestre, mas lá não vai entrar ninguém contaminado, vai entrar lá uma pessoas lavadas e redimido pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, quem é aquele que está sobre, né, o processo da santificação, que se santificar as vossas vestes, as vossas posturas, os vossos caráter e abraçar o Cristo verdadeiramente como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então vamos aqui. Paulo também, eu vou até abrindo aqui é na prática, tá? Por exemplo, né? Aqui em Gálatas, Paulo vai tratar com os Gálatas sobre a obra da carne e o fruto do Espírito, né? Paulo aqui no versículo 1, o Senhor vai falar que nós devemos andar no Espírito. Primeiro passo para você se acertar, né, com essa cidade santa, sem medo de chegar na porta e alguém te esbarrar e falar, ó, afastai. Não, você não pode entrar aqui. Ou seja, você não tem como entrar aqui. Para você não ser esbarrado na porta da Nova Jerusalém, primeiro passo, você deve andar no Espírito. É o primeiro conselho que Paulo dá aqui no versículo 17. Presta atenção, ó. Digo, porém, andai no Espírito, tá vendo aqui? Espírito, e jamais, olha só, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito, meu amigo, é verdadeiramente dominar a carne, né? É dominar os nossos próprios prazeres carnais. É viver uma nova vida, porque nós temos que andar no Espírito, é deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. O problema muitos hoje, que estão dizendo que estão caminhando com Jesus, mas no final
né? No final, eles estão andando nos teus próprios quereres. Não deram ainda crédito ao Espírito Santo para que o Espírito Santo implante o processo da santificação. Lembra disso? O processo da santificação. Você lembra daquele versículo que está lá, eu creio que é em Hebreu, né? Vamos ver lá. Louvado seja Deus. Muito bem, é Hebreu, irmãos. Olha aqui, ó, em Hebreu aqui, ó. Olha só, o que que diz? Segue-se a paz com todo e a santificação. É a palavra santificação, sem a qual ninguém, olha a palavra ninguém. Cuidado, hein, com a palavra ninguém. Não tem negócio de, mas é o fulano. Não, é ninguém. Se a palavra falar ninguém, seja ninguém pode, sabe? A qual ninguém ouverá o Senhor. Ninguém pode ver ao Mestre, ninguém pode abraçá-la na glória, ninguém pode entrar por aquela cidade sem a santificação. Ó. Primeira paz, né, segue-se a paz, né? Louvado seja Deus, seja o gozo da alegria do Senhor, não só com o Senhor, mas com todos, né? Que é aquela manifestação do amor, né? O apego à santidade diante do amor de Cristo que Ele nos ensinou. E também o processo da santificação tem que estar junto, sem a qual ninguém ouverá o Senhor. E quem faz esse processo, meu querido? Senão o Espírito Santo, não é verdade? Só Ele, né? Só o Espírito Santo de Deus, quem pode, né? Louvado seja Deus, implantar esse processo da santificação. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, andai no Espírito, faz o desejo dele, faz a vontade dele. Porque se você fazer a vontade do Espírito Santo, aprender a ouvir e se tornar o verdadeiro amigo do Espírito Santo, do que aquele que o Cordeiro, Jesus Cristo enviou, que habita em nós, como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, né? Seja, nós somos o templo e morada. Quando você se torna o templo e morada verdadeiramente do Espírito Santo, você anda com ele, seja, ele implantará o processo da santificação sobre a sua vida. E jamais, a Bíblia fala, ó, jamais aqui, ó, a palavra jamais. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Jamais a carne vai te dominar. Jamais tu vai fazer coisas ilícitas diante dos olhos do Senhor. Jamais tu vai envergonhar a Deus, tá? Seja, tu vai ser verdadeiramente um pecador, sim. Continuará sendo pecador. Mas pecador remido, seja aquele que deixou de pecar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, o que vai impedir nós lá de entrar lá são as obras da carne. Seja, por isso que eu estou falando aqui do Espírito Santo. Né? Você precisa do Espírito Santo na sua vida, porque há um impulso carnais na nossa vida. Olha o que diz aqui. Né? Fica aí, não sai daí não. Olha o que diz aqui, ó. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são postos entre si, para que não o façais porventura que seja do vosso querer. Viu como está um impulso carnal? E assim precisa também você ter um impulso espiritual. Seja, como tu vai vencer esse impulso carnal? Seja, você tem um desejo carnais em nós, né? Natureza mesmo pecaminosa, que nos impulsa a fazer coisas que não são do agrado do Senhor. E são coisas que nós gostamos de fazer, porque é a nossa própria natureza carnais. Seja, quando a carne impulsa nós para fazer coisas erradas, que são ilícitas aos olhos do Senhor, e para nós é tudo bem, está tudo legal, né? Nós erramos diante de Deus, e assim nós corremos o risco de perder a glória do Senhor. Tá certo? Então, seja, por isso que precisamos do Espírito Santo, para que ele venha implantar sobre nós, para ele também dar esse impulso. Seja, nessa hora que a carne trazer o desejo, nós tem quem combater o desejo. O Espírito Santo vai falar, não, meu filho, você não pode fazer isso, porque isso te agrada a ti mesmo, mas não agrada o Senhor, aleluia. Não agrada o Senhor. Tu entende como é que o Paulo está ensinando aqui a igreja dos Gálatas? E está ensinando você hoje aqui, junto comigo. Nós estamos aqui num só Espírito, na alegria, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando das Santas Escrituras. Então, seja, quando ele estava lá diante do portal, né, o João diante do portal, alguém chegou nele e falou, ó, nessa cidade aí jamais entrará coisas algumas contaminadas. Por quê? Porque as coisas contaminadas, meus queridos, né, são
verdadeiramente obras carnais. Vamos continuar aqui, não repara não, eu estou mexendo aqui, eu quase, né, estou gravando aqui, mostrando para você, importa que você veja aí. Seja, quais são as obras das carnes? Lá ele falou assim, que a mentira não entra, viu? Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Vamos lá, vamos acompanhar as obras das carnes um pouquinho. O que a carne pode impulsar nós fazer e muitas vezes nós gostamos? Por exemplo aqui, a obra da carne, o Paulo vai falar, ora, as obras da carne são o quê? Conhecida, tá? Conhecida. Começa aqui, mas vai terminar lá em cima. Vamos abaixar a Bíblia aqui para você acompanhar, ó. Conhecida, tá? Tá aqui, ó. Conhecida. Presta atenção aí, meu querido. Nós estamos lendo a Bíblia. Viu? Conhecida. E são qual elas? São qual elas? Prostituição é uma, tá? Se você estiver na prática da prostituição, não entra na cidade, viu? Se você tem esse desejo de ficar se prostituindo, não te ajeita, não passa a ouvir a sensibilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não agrada com a prostituição. Por isso que nós precisamos ele tá em nós, porque senão nós vamos ser vencidos pela prostituição. Então, seja, no dia que o Senhor Jesus voltar à prostituição, não entra na cidade santa. Impureza lasciva também não entra na cidade santa. Idolatria, olha aí, você que tem a mania de ficar idolatrando, adorando outros deuses no lugar do Criador, não entra também, viu? Para adorar Jesus tem que ser em espírito e em verdade. Em espírito, porque é o Espírito Santo de brandura que vai falar por você e ele vai fazer você glorificar o nome do Senhor que está dentro de você, viu? Feitiçaria, vixe, essa aqui também não entra lá não, é abominação aos olhos do Senhor, não entra, viu? O único que pode fazer alguma coisa por você, sabe quem é? Somente Jesus. E é a coisa tudo para o bem, tudo para aqueles, né? Tudo que coopera de bom para a nossa vida. Está com Jesus, só ele pode fazer. Então, feitiçaria não entra lá. Inimizade, né? Ei, meu filho, acepção de pessoa também não entra lá, né? Seja inimizade, né? Olha só, cuidado, esse aqui também não entra. Porfia também não entra. Ciúme, vixe, né? Também não entra. Ira, ei, Babrão, você que é brabão aí, diz que serve o Senhor Jesus, mas de vez em quando vira aquele brabão, né? Valentão, perigoso, né? Falta com respeito, sai tudo da boca na hora, depois, fiz isso, fiz aquilo, porque eu tava com raiva. Não, com Cristo não tem irado, viu? Louvado seja Deus. A ira não, o Senhor fala na palavra dele que a ira não opera, né, a justiça de Deus. Está lá escrito em Tiago capítulo 1, versículo 19 adiante. Você pode ler lá. Discórdia também não entra. Essas coisas nós estamos lendo aqui são obra da carne. Se você tiver em prática no dia da volta de Jesus, não entra lá, né? Dissensões, facções, não entra também, viu? Inveja, vixe, também não entra, presta atenção. Fica tranquilo, que às vezes, nossa, essas coisas eu tenho. Como é que faz para eliminar? Dá crédito ao Espírito Santo. Andai no Espírito, ou seja, dá crédito ao Espírito Santo se você diz sim para Jesus e ele habita em você. Agora, se você ainda não confessou seus pecados diante do Senhor e não tomou uma decisão, felizmente o Espírito Santo não habita em você e não tem como ele te convencer. Então, para convencer você tem que, primeiro passo é aceitar Jesus como teu Salvador. Larga de ser arrogante, entende a palavra de Deus, né? Porque o Senhor diz que amanhã pode ser tarde demais. Eu estou lendo a Bíblia, estou falando aqui. Então, coisas semelhantes, aí o Paulo vai falar, seja aqui, peraí, nós parou bem aqui, né? Seja, ó, olha aqui, ó, inveja não entra, né? Bebedice também, cuidado aí com os vícios, com o álcool, né? Seja, sendo que estiver na prática do álcool, da bebida, não entra. Glutonaria, né, também não entra. E coisas ainda semelhantes a esta, Paulo fala. Agora está aqui, ó, o segredo. Por que não entra nela? Olha só. E coisas semelhantes a esta, o Paulo fala. Esta. A respeito das quais eu vos declaro, Paulo falando, ó. Vos declaro, né, como já outrora, é isso mesmo, vós previne, ó a palavra previne aí, meu querido, ó, vós previne, que não herdarão, a palavra, o reino de quem? De Deus. A tais coisas praticam, finalizou, você tá entendendo? Quem não vai entrar lá? Aquele que vive na prática do pecado, tá? Tá definido, tá? É aquele que vive na prática do pecado.
Você é um pecador, eu também sou, eu não tiro isso. Isso não vai, se eu falar para você que eu não tenho pecado, eu estou mentindo, eu sou mentiroso, a Bíblia fala. Mas, porém, eu sou uma pessoa que deixei de ficar pecando. E ainda eu continuo ainda trabalhando sobre a minha vida, seja no processo da santificação, seja ainda estou dando crédito ao Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo cada dia mais para ele me santificar cada vez mais, para que quando o Senhor trocar a trombeta, eu possa ser digno de entrar no reino do céu. Eu não quero ficar por lá de fora por causa das práticas ilícitas diante dos olhos do Senhor. Meu irmão, aqueles que praticam a obra da carne não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando aqui, não herdarão. Então, ou seja, jamais entrará na cidade santa. O reino é a cidade. Ali já é a parte do reino de Deus, viu? Jamais. Olha só. Então, em vez de você ficar praticando essas coisas, você vai praticar isso aqui, ó. Então, a obra da carne você tem que dar o lugar do Espírito Santo para eliminar tudo aquilo que eu falei aqui em cima. Então, agora a partir do versículo 22, vai falar do fruto do Espírito. Então, ou seja, você vai arrancar tudo que é esse aqui que está em cima, né? Pedir o Espírito Santo me ajuda a arrancar tudo isso. Seja, se é a mentira que te incomoda, arranca o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Se é a bebidice, ô Espírito Santo, me livra dessa bebidice. Né? Mas primeiro passo, se você tem todas essas coisas, não importa. O primeiro passo é aceitar Jesus. Aceita Jesus como teu Salvador, te arrependendo de tudo. Então o Senhor vai apagar tudo aquilo que você tem feito. Aí você começa a pôr em prática a nova caminhada diante do Senhor, falando por Espírito Santo. Tira isso, tira isso, tira isso e vai tirando. Agora, tu vai pedir o Espírito Santo para implantar em você isso aqui, ó, os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, ou seja, nada pode, né, te julgar, nada pode te condenar se tu é participante dessas coisas, muito menos a Deus. Então, quem é participante dessas coisas aqui, que eu estou citando, que é o fruto do Espírito, certamente se tornarão herdeiro do reino do céu. Vai entrar pelas portas, viu? Não vai ser esbarrado, não. Vai chegar lá, alguém supremo vai pegar pelas tuas mãos e vai falar: filho, seja bem-vindo e bendito é o reino do meu Pai, porque está preparado, né, desde a fundação do mundo. Entrar e tomar posse por herança. É aquilo que está escrito lá em Mateus, né, capítulo 25, se você ler adiante lá. A partir do versículo 31 você vai ver. Então, seja, Jesus vai te dar boas-vindas ao céu. Jesus está pronto para te receber. Mas esses frutos do Espírito têm que fazer parte da sua vida. Olha só, aqui vai falar a mansidão. A mansidão substitui o quê? A ira. Lembra que a ira é fruto da carne? Então você vai arrancar a ira, né, e vai aprontar a mansidão sobre você. Tá? Que vai se tornar o domínio próprio. Você vai ser capaz de te dominar, você. Porque é o Espírito Santo que vai te dar essa capacidade, tá? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, certamente ele vai implantar o amor. Então, se ele vai implantar o amor, o ódio tem que ir embora, né? O ódio, a raiva vai ter que ir embora tudinho. A alegria, né? Seja, vai surgir paz. Seja, a alegria vai trazer a paz, a benignidade, a longanimidade. Seja, você vai viver bastante diante do Senhor, né? Seja a bondade, você vai ser uma pessoa muito bondosa e também vai ter uma felicidade tremenda diante do Senhor. Então, querido, esses aqui são o fruto do Espírito, tá? Aprenda aí. Então, Jesus falou, né? A palavra de Deus falou para João, alguém lá em cima, eu creio que foi Jesus, né? Que barrou João lá na porta e falou: ó, nessa cidade jamais entrará o pecado. Jamais entrará aqueles que têm prática do pecado. Então o Espírito Santo está aí, meu querido, né, para fazer esse processo de santificação sobre a tua vida. Tá? Não fica vivendo com Cristo de qualquer maneira, mas procurai ser praticante da palavra do Senhor. A Bíblia vai falar que você não deve ser somente ouvinte. Por exemplo, eu estou conversando aqui com você, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos falando aqui da obra da carne, nós estamos falando do fruto do Espírito, nós estamos falando que lá no céu não entra quem estiver na prática da obra da carne, lá no céu entra quem tem a prática do fruto do Espírito, mas porém eu quero dizer para você, não se torne somente ouvinte. Talvez você está ouvindo isso aqui que eu estou falando, está aprendendo, está ouvindo, mas fica por aí. Quando encerra o vídeo, né, você fica: nossa, a palavra do Senhor falou comigo, mas não põe em prática. Pois lá em Tiago, capítulo de número
1 e o versículo 22, o Senhor vai dizer assim: não se tornai somente ouvinte, mas tornai-o vós praticante da palavra do Senhor. Ou seja, não semelha somente a você, viu? Não fique somente olhando para o que sai da boca de outro, como eu estou falando aqui. Mas seja praticante, né? Vai para a palavra, vai buscando conhecimento, vai examinar as escrituras para fazer a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo está pronto para trilhar você por toda a palavra. Não carece de ter pressa não, viu? Se você começar a ler a Bíblia hoje e não entendeu e amanhã Jesus voltar, mas se você estiver na prática da palavra, você vai herdar o reino do céu. Agora não esqueça de arrancar essas obras da carne, viu? Não esqueça. E também não esqueça de dar lugar ao Espírito Santo e pedir ele para implantar, né, o fruto dele, do Espírito Santo. Tá certo? Então essas são as palavras que eu trouxe hoje aqui, com muita alegria no coração, com muito amor, e dizer para os irmãos, sempre vai ter vídeo novo aqui no canal, falando da palavra de Deus, falando daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, e certamente quando Jesus não voltar para nós ser herdeiro dessa cidade maravilhosa, a cidade santa, né, que o Senhor tem preparado para todos aqueles que crê, que abandonaram o pecado por amor à sua palavra, aqueles que andaram por um processo da santificação, para a implantação do Espírito Santo sobre vós, aquele que andou conforme os desejos de Cristo, herdarão essa vida eterna e vão entrar pela essa cidade, tá bom? Mas até lá, nós vamos estar postando vídeo aqui no nosso canal, da palavra do Senhor, também da construção da igreja, que a gente está construindo uma igreja aí maravilhosa, né? Um templo com, né, na presença de Deus, e tudo aquilo que é da parte do reino de Deus, que está ainda aqui nessa terra, que nós estamos sob em prática, estaremos postando aqui neste canal, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e uma paz do Senhor, e continua nos ajudando esse canal a crescer em nome de Jesus. Compartilhe e fique à vontade em nome do Senhor.